Meus irmãos, graça e paz a todos. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade nós estaremos comentando. Estamos aqui numa aula de Pentateuco, uma série de estudos sobre o Pentateuco, né? Pegando aqui meus rascunhos que eu fiz, né? E nós vamos, na lição passada nós falamos da introdução, demos uma introdução sobre o Pentateuco e agora vamos estar falando sobre o livro do Gênesis, né? Livro da criação, propriamente dito, né? Gênesis quer dizer princípio. Esse livro é o livro dos começos. Ele conta a história desde o início da raça humana em geral e do início da raça hebreia em particular, né? Então a Bíblia hebraica ela intitula esse livro de Bereshit. Falar em Bíblia hebraica, a Bíblia que mais se aproxima da Bíblia hebraica dos originais é muito recomendada, é a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia ecumênica, não é? E é chamada de Bíblia de Jerusalém. Está aqui. Essa Bíblia ela é recomendada pelos exegetas, principalmente da Bíblia hebraica. Eles recomendam fora a Bíblia hebraica, ele recomenda esse material aqui, essa Bíblia de muita valia, uma Bíblia muito boa. Ela trabalha, eu mesmo gosto de ler bastante quando estou fazendo os meus estudos, ok? Dentro desse contexto, ela vai falar sobre composição literária, vai falar sobre qual é as bases literárias para o contexto legislativo do povo judeu, né? E assim sucessivamente, tudo de forma pautada aqui. Então ela é a que mais se aproxima do contexto original. Vai falar dentro dos sentidos religiosos, como se aplicava naqueles dias, enfim. Então todo o contexto do Pentateuco também ela traz um bojo de informação muito interessante, ok? Então vamos lá para o livro do Gênesis, ok? Outra Bíblia muito boa que eu gosto também de usar é essa Bíblia aqui, a Bíblia Scofield. A Bíblia Scofield é uma das primeiras Bíblias de estudos que chegou no Brasil em 1909, né? Ela tem bastante comentários interessantes. É uma Bíblia bastante completa, né? Uma Bíblia muito boa. A minha já está bem velhinha, que eu uso já há muito tempo, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos trabalhar a questão do Gênesis, Gênesis quer dizer o livro do princípio, e data sua escrita de 1450 a 1410 a.C. O autor é Moisés, né? E como Moisés é autor do Pentateuco, então não poderia ser diferente o livro do Gênesis. Então, o livro dos começos registra não apenas os começos do céu e da terra, mas como da vida animal, vegetal e humana, entendeu? E também todas as instituições e relacionamentos humanos dá início no livro do Gênesis, né? Ele fala de maneira figurada, apontando aí também para o Novo Testamento, né? Para o Novo Testamento. Quando vamos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e Gênesis capítulo 2, versículo 27, e geralmente temos informações também que a inspiração do Gênesis, do Gênesis, ela tem caráter de revelação divina, que está autenticada aí pelo testemunho de Jesus Cristo e dos apóstolos, né? Mateus capítulo 19, verso 4 a 6, Mateus 24, versículo 37 a 39, Marcos capítulo 10, versículo 4 a 9, Lucas capítulo 11, versículo 49 a 51, Lucas capítulo 17, versículo 26 a 29 e 32, João capítulo 7, versículo 21 a 23, né? E João 8, versículo 44 e 56, então é o suplemento de testemunho da história que é aplicado desde o livro do Gênesis, né? Então, o Gênesis, dentro do contexto geral, nós poderíamos dividir ele em 5 partes. A primeira parte nós dividiremos sobre a criação, né?
a segunda parte, a criação vai de Gênesis 1:1 a Gênesis 1:25, né? Depois nós vamos ver a queda e a promessa da redenção, porque todo o livro do Gênesis ela é pautada na redenção também, é o intuito de Deus, né? Então capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 7, capítulo 4, verso 7, né? Depois nós vamos ver a terceira parte, as diferenças de sementes, né? Cão, Sete e até o dilúvio, né? Depois nós vamos ver o dilúvio até Betel, né? Que está do capítulo 8, capítulo 8 até o capítulo 11, né? Depois nós vamos ver aí também a quinta parte aí, que dividindo em 5 partes, nós vamos ver a chamada de Abraão até a morte de José. Então aqui está dividido o Gênesis de forma bem concisa para o nosso aprendizado, né? O Gênesis ele vai trazer um esboço dentro desse contexto da redenção de Cristo por meio de Deus, por meio de Cristo, né? Dentro dessas informações, nós vamos ver que o capítulo 1 vai falar, já começa a dizer o propósito do livro, o título do livro, né? Então, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, o livro do Gênesis é o princípio, ok? Muito bem, isto posto, nós vamos ver aí que dentro desse contexto os israelitas foi quem primeiro foi dirigida a mensagem do livro, né? Então eles aprendiam o que Deus, o Deus da Palestina também era o Deus de todas as terras, né? O Deus de uma nação que era Israel, então era também o Deus de todas as nações. Então ele trabalha o livro do Gênesis, ele vem trabalhando aí, sendo Deus criador de todas as coisas, deveria finalmente tornar o Redentor também de toda a terra. Então todo plano de Deus no Gênesis é um plano redentivo, um plano redentor, não é? E assim sucessivamente até chegar ao Cristo, né? E assim até chegar a Jesus, no caso, né? Como Deus lhe escolheu como nação, né? E trazia luz aí para todo o contexto. Então, na esfera da ação, nós vamos ver da criação até a morte de José, que abrange aí um período de 2.315 anos, né? Aproximadamente cerca de 4.004 até 1.689 a.C. São datas que eu costumo sempre falar aqui, quem acompanha o canal sabe, quando vamos falar de datação nunca é preciso, né? São aproximados. A Bíblia, aqui a Bíblia cronológica, que ela também, eu usei ela a semana passada para gravar o primeiro vídeo da série, né? Então vamos trabalhar isso aí. O Gênesis ele vai falar da criação, depois ele trata a queda, depois ele vai falar sobre a primeira civilização, depois ele fala do dilúvio, a dispersão das nações, depois ele vai citar 4 personagens muito importantes, incluindo Moisés, claro, mas essas 4 aqui distintas, que é Isaac, que é Abraão, Isaac, Jacó e José, né? Isso a partir do capítulo 12, capítulo 17, capítulo 25, capítulo 35, capítulo 37 a 50, né? Dentro da questão da criação, o grande arquiteto do universo, como chamamos, né? Ele completou tudo em 6 dias, então ele descansou o 7º dia, é isso? Não é? Então a ordem da criação ela trabalha dentro da seguinte visão. Vejamos, primeiro a preparação e separação. No primeiro dia Deus cria a luz, no segundo dia ele cria o ar e água, né? No terceiro dia ele cria a terra e as plantas. O complemento e o término vem no 4º dia, ele cria os luminares, que é os corpos celestes. Depois, no 5º dia, ele cria as aves e os peixes, no caso. E no 6º dia, ele cria os animais e o homem, não é? É tanto que no capítulo 1, versículo 27 até o 31,
diz que ele criou homem e mulher, macho e fêmea, o criou no mesmo dia. Esta foi a manhã, versículo 31. Esta foi a manhã e tarde do sexto dia, né? Então, o homem, dentro do seu contexto geral, ele foi criado no sexto dia da criação, homem e mulher. A forma que Deus deu é narrada no capítulo 2, a partir do versículo 18, não é? E assim sucessivamente. Então, no sétimo dia, Deus parou, ou seja, dando ao homem exemplo de que os 6 dias de trabalho e descansasse o sétimo. Isso aí, dentro desses fatores, Mário Pilme vai trabalhar essa visão, ok? Depois de ter criado o homem, coroado, que é a coroa da criação, então Deus declarou que tudo era muito bom. Então o segundo capítulo mostra como Deus preparou o primeiro lar do homem, como realizou a primeira cerimônia de casamento, como Deus colocou as 2 árvores no jardim, os fatos que ensinam as seguintes lições: Adão e sua mulher escolhe-se o bem e se recusasse o mal. Então o conselho de Deus foi esse: sempre que comeria da árvore da ciência, como caso contrário, morreria. No capítulo 2, vamos encontrar a repetição do relato da criação, comparando-se, porém, nos dois capítulos, né? Aí vamos ver que, por enquanto o primeiro nos dá um relato geral dos acontecimentos, o segundo capítulo oferece-nos o mesmo relato acrescido de detalhes complementares, né? E salienta a parte específica da história, essas particularidades do Espírito Santo, que nos fornece 2 relatos de um mesmo acontecimento, então recebe o nome de lei da dupla referência. Então Deus, ele vai falar aí no capítulo 2, e chamamos isso de lei de dupla referência. Então encontra-se em toda a Bíblia, o capítulo 2, ele relata aí acerca da criação, que o primeiro omite. Por exemplo, o que significa a afirmação do homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é? Nós vamos ver em Efésios capítulo 4, versículo de número 24, e Colossenses capítulo 3, versículo 10, se refere ao sujeito, nós, na expressão façamos, não é? Então Jó responde, capítulo 35, versículo 10, Colossenses 1, 16 e Jó 33, verso 4. Ok? Já no capítulo 3, nós vamos ver a possibilidade da tentação, o autor da tentação, a sutileza da tentação, o êxito da tentação. Então o capítulo 3 já começa a vir as responsabilidades humanas que o homem tinha que assumir com o compromisso, tinha que lembrar dos compromissos que Deus havia feito com ele no Éden. Então, antes de entrar no Éden, claro. Então, da árvore da ciência do bem e do mal foi posta no jardim a fim de que o homem fosse experimentado e aprendesse a servir a Deus por sua livre vontade. Então, a possibilidade da tentação era a árvore da ciência. O autor da tentação, a Bíblia apresenta uma serpente, a antiga serpente, o diabo, que também é um agente seu, né? O agente da tentação. Então, depois vem a sutileza. A serpente conseguiu colocar dúvida na mente de Eva, certo? Depois, ainda no capítulo 3, nós vamos ver o êxito. Adão e Eva desobedecem a Deus, que foi a investida do diabo, e ele conseguiu o êxito sobre o primeiro homem da terra, onde Adão e Eva desobedeceram e se tornaram-se conscientes da culpa, né? Depois, também no capítulo 3, vai apontar o primeiro juízo, né? Sobre a serpente, a degradação, sobre a mulher, o sofrimento e submissão ao homem, sobre o homem, o trabalho árduo. Então, o primeiro juízo foi sobre a serpente, que é a degradação, né? O segundo juízo veio sobre a mulher, que haveria sofrimento e submissão ao homem. O terceiro juízo veio sobre o homem, o trabalho árduo até a morte e no solo cheio de espinhos, né? Espinhos e abrolhos, está escrito. Depois, sobre o homem também veio os seus descendentes, a exclusão da árvore da vida no paraíso, enfim. Então, depois veio o primeiro anúncio. Enquanto toda a devastação aí, agora vem a questão de que
estava falando sobre a redenção, né? Veio a redenção de Deus, que é a redenção prometida no capítulo 3, verso 15, né? Porém, inimizade entre a mulher, entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela, haverá uma luta entre o homem e a mulher. O poder que causou a sua queda lhe ferirás a cabeça, e o homem será vitorioso por meio de um representante, não é? O Filho do Homem. Atos capítulo 10, verso 38 e 1 João 3, verso de número 2. Você lhe ferirá o calcanhar, mas a vitória será obtida com o sofrimento por meio da morte do descendente da mulher. Entendeu? Então Deus estava ali, o projeto de redenção, é o primeiro anúncio de Deus sobre a redenção, né? Ainda a redenção, ela é figurada. O Senhor imolou a vítima do primeiro sacrifício a fim de vestir o primeiro casal, né? Culpado aí para colocar uma veste no casal, precisou Deus trabalhar a questão da redenção figurada ali naquele ato, né? Então um quadro de regeneração da consciência culpada por meio do sacrifício de sangue, né? Então podemos notar que o livro do Gênesis, ele é um registro do desenvolvimento da promessa de redenção. O registro do desenvolvimento começa aqui no capítulo 3, versículo número 15, o registro da redenção, né? É até um tema para ceia isso aí, né? Pregar dentro desse contexto aí, e todo esse fator exegético desse texto, né? E dessa historicidade bíblica. Aí demonstra o seu curso no meio de vários indivíduos e famílias, né? Depois, no capítulo 4, fala-se da primeira civilização. No capítulo 5 até o capítulo 9 aponta o dilúvio, né? A primeira civilização vai tratar da história de Caim. Essa história ela nos mostra como o pecado tornou-se hereditário, né? E conduziu o primeiro homicídio. Então o primeiro homicídio que a Bíblia vai nos apontar. Depois a Bíblia vai nos falar sobre, também o Gênesis capítulo 4 nos aponta a história de Abel, uma história que nos ensina como aquele que participam da culpa e do pecado de Adão, né, pode ser aceito na presença de Deus por meio de um sacrifício expiatório. Depois vai falar da primeira civilização. Caim tornou-se fundador de uma civilização que inclui uma cidade, agricultura, atividades manufatureiras e artes, né? O caráter dessa civilização foi marcado por violência da lei, do matrimônio e pelo espírito de violência também, no capítulo 4, verso de número 19 a 24, né? Depois, ainda no capítulo 4, norteia o nascimento de Sete. Abel morreu, Caim foi rejeitado. A promessa da redenção passou ao terceiro filho de Adão, que era Sete. Capítulo 4, verso 25 e 26. No capítulo 5 fala do dilúvio, né? Capítulo 5 até o capítulo 9. Aí vai apontar sobre... Havia duas classes de homens no mundo, né? Os ímpios cainitas e piedosos setistas. Os ímpios cainitas, essas duas classes de homem, um era de cainitas, de Caim, da descendência de Caim, e outros é piedosos, né, que é de setistas, ou seja, da descendência de Sete. Então a linhagem escolhida por Sete perdeu essa condição e uniu-se com o matrimônio com o cainita, resultando assim um estado de impiedade, e a terra exigia o juízo de Deus. Então, dos descendentes de Sete, somente a família de Noé permaneceu fiel a Deus, né? Então Noé tornou-se escolhido por meio de quem a promessa da redenção continuou o seu curso. Então notem que o homem perde a condição de salvo, perdia a condição da redenção, mas Deus não tirou o projeto continuava de pé, da redenção. Então Deus não volta com a sua palavra, né? Deus não erra, Deus não mente, é impossível que ele minta. Então ele prossegue aí com Noé,
né, ele mostra aí que a promessa da redenção continuou o curso da sua história, continuou até o seu cumprimento, que vai se dar no capítulo 5, verso 29, e o capítulo que vaticinado no capítulo 6, verso 8, né? Então vamos ver a genealogia, né, o registro do antepassado de uma pessoa. A partir do capítulo 5 começa Adão, termina com Noé, né? Então encontramos aí muita genealogia na Bíblia, mas vamos trabalhar aqui a genealogia de Noé, capítulo 5, a construção da arca no capítulo 6, a entrada da arca no capítulo 7, a saída da arca no capítulo 8 e o pacto noético, ou o pacto com Noé, no capítulo 9. Então o estado, observamos que o estado adiantado da civilização da época do dilúvio, apontado no capítulo 4, verso 16 a 24, então os descendentes de Caim foram edificadores da primeira cidade, né? Então que deram origem aí às principais artes, como devemos lembrar naqueles dias, em Mateus capítulo 24, verso 37, até o verso 39. Então Deus destruiu o mundo por meio do dilúvio e começou aí uma nova raça com a família de Noé, prometeu aí que a terra nunca mais tornaria a ser destruída por um dilúvio, ou seja, pôs um arco-íris como forma desse pacto. Então Deus não erra, Deus trabalha dentro do que ele propôs. Depois vem a dispersão das nações, né? Podemos observar isso com a introdução dos estudos das nações. Então veio novamente aí apontando a profecia de Noé concernente aos seus 3 filhos, né? E assim sucessivamente. Podemos observar que depois do dilúvio, os descendentes de Noé, liderados por Níode, já começa o problema no capítulo 10, levantaram-se uma rebelião contra Deus, como manifestação disso, ergueram uma torre, chamada Torre de Babel. Pasme os irmãos, que um dia, não tem nem muito tempo, acho que deve ter 1 ano e alguma coisa, eu vi um camarada pregando, e o camarada que disse que é famoso, o povo disse que ele é famoso, o pregador aí, dizendo que, falando sobre língua estranha, e como ele não estava arrumando nada na mensagem, nada, ele já vinha deturpando o texto, já desde o início da mensagem, texto fora de contexto, aquele aceleuma danada. Aí ele viu que não ia ser nada, para ver se o povo se aflorava, se dava glória a Deus. Ele disse que as línguas estranhas surgiram lá na Torre de Babel. Lamentável, porque a Torre de Babel surgiu confusão e não línguas estranhas. Ponto. Então eu vi e ouvi o camarada falando isso. Logo contestei, claro, né? Então o seu propósito o propósito da Babel era organizar uma liga de nações contra Deus. Deus destruiu esse plano, confundindo aí a língua. Olha aí, então a Torre de Babel era confusão. Deus não trabalha com confusão. Aí espalhou por diversos países, e não se sabe a finalidade exata das torres. Saiu do cenário, ok? E assim sucessivamente. Então temos no capítulo 10 e no capítulo 11 a unidade da raça humana e a língua, né? O local do acontecimento, a terra de Sinear, o propósito da Torre de Babel ser um centro de rebelião contra Deus, o juízo de Deus, que veio sobre aquele projeto, foi a confusão das línguas, e não línguas estranhas como eu vi, né? Rechaço aí, e eu vou repelir isso constantemente, esse tipo de heresias, de mentira, sei lá, não dá nem para descrever aqui, né? Então o resultado do julgamento, né, que foi a dispersão daquele projeto, daquele povo. Depois vem a questão de Abraão, que vai até do capítulo 12 até o capítulo 25 do Gênesis, né? E vem a promessa que Deus trabalhava aí, que ele daria toda a terra, que era a terra de Canaã, que ele seria pai de uma grande nação, que era Israel, e por meio dessa nação, em sua terra, todas as nações seriam abençoadas. Um ano passado, em uma das lições da escola dominical, um camarada, ele fez uma observação depois, mas o comentarista da revista disse que não, que era retido isso aqui. E tudo que se lê dos documentos diz que a promessa de Abraão foi para toda a terra.
todos e toda a terra e todas as nações, né? Em épocas, enquanto perdurar a vida, e assim sucessivamente. Então, mas foi corrigido aquilo ali, resolvido, né? Depois vem a chamada para ir para Canaã, depois vem a descida ao Egito, os acontecimentos da região, a separação de Ló e a libertação subsequente do último cativeiro, vem o recebimento do pacto, e Deus vai trabalhando em cima disso sempre com o propósito de redimir, de redentor, né? Então Isaac, no capítulo 17 a 35, aparece Isaac. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Isaac foi escolhido como herdeiro da promessa. A vida de Isaac é calma, é sossegada, é muito diferente do seu pai, e ele foi no entanto, como fora seu pai, um homem de fé e um instrumento de bênção. Notamos que a promessa lhe é repetida aí no capítulo de número 26, né? Então houve ali 6 fatos importantes referentes a Isaac. Vamos aos fatos. A promessa do seu filho, feita a Abraão e Sara, amarrado sobre o altar do sacrifício, né? Abraão escolhe uma esposa para ele, Deus aparece para ele e renova o pacto feito com o seu pai, no caso Abraão. Ele é enganado por Jacó, né? Depois, no capítulo 35 até versículo 28 e 29, conta a morte de Jacó, ou de Isaac, aliás. Depois ele representou aí o que representou o nascimento dele, né? Vai estar nos apontando. Depois nós vamos no capítulo 25 a 35, vamos ver o nascimento ou a historicidade de Jacó. Isaac teve 2 irmãos, Esaú e Jacó. Esaú foi rejeitado e Jacó foi escolhido como portador da bênção, nós sabemos disso. Depois vem o caráter desses 2 filhos, que revela uma atitude antes a essa promessa. A promessa continuava, né? Aí nós vamos ver os acontecimentos importantes na vida de Jacó. Primeiro, ele comprou a primogenitura do seu irmão, no capítulo 25, o versículo 33, até o versículo 33, no caso. Ele enganou o pai, no versículo 27, no capítulo 27. Ele faz uma fuga para Padã Arã, ele foge. Ele tem a visão e o voto, né? No capítulo 28. Depois suas transações com Labão, ele faz transação com Labão, né? Atrás de casar com a filha de Labão. Ele luta com um anjo, né? Ele faz a conciliação com Esaú. Ele reconcilia com Esaú. A reconciliação sempre é possível por meio do pacto da promessa de redenção de Deus. Depois ele desce ao Egito, encontra com José, né? Seu filho, obviamente. Depois sua morte e o sepultamento. Então Jacó foi o verdadeiro pai do povo escolhido. Quando ele nasceram 12 filhos, né? As 12 tribos, quais se tornaram as 12 cabeças de tribo. E nós vamos ver isso aí quando nos aprofundarmos. Vamos aprofundar um pouco mais. Depois vem o poder da graça de Deus sobre Jacó, que era um suplantador, Deus, e um enganador. Ele foi reconciliado com seu irmão, se reconciliou com seu irmão, e aí desfez aquela maldita parede de separação criada por ele mesmo, né? Com a anuência da sua mãe, obviamente. Então, o grande valor que Deus dá dentro desse contexto de fé, né? Depois a Bíblia nos fala de José, no Gênesis ainda, né? No capítulo 37 a 50, né? Então a história de José é um jovem de 17 anos, favorito de seu pai, enfim. Então, as experiências de José estavam ligadas ao plano de redenção, sempre apontando o plano de redenção, que já mencionamos dentro desse contexto. Deus permitiu que ele fosse vendido para o Egito, que sofresse para poder ser elevado aí. Deus, dessa maneira, ele daria a oportunidade de alimentar a família, e o povo vinha aos pés dele para se reconciliar. Então Deus cria os seus caminhos, Deus tem caminhos, e assim sucessivamente. Então José era amado pelo seu pai, invejado pelos seus irmãos, vendido aos ismaelitas, favorecido pelo seu senhor,
tentado pela esposa do seu senhor, encarcerado por Potifar, o seu senhor, levado pelo faraó, não reconhecido por seus irmãos na primeira vez que estiveram no Egito, revelado aos seus irmãos no segundo encontro, e o reencontro com seu pai. E no capítulo 50, verso de número 22 até o 26, nos fala da sua morte. Então José representa a vida de Cristo em muitos aspectos aqui, dentro de uma tipologia bíblica, né? E assim sucessivamente. Espero poder ter te ajudado, que Deus em Cristo nos abençoe. Como eu disse no início, se você ainda não é inscrito no nosso canal, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para levarmos a palavra de Deus um pouco mais adiante, não é? No próximo vídeo estaremos fechando o assunto Gênesis e tornaremos aí para fecharemos para depois irmos para Êxodo, né? E dentro desse contexto nós vamos observar, ainda para fechar Gênesis, a história de Deus dentro desse contexto de Gênesis, né? Diz ainda que no capítulo, o livro do Gênesis é uma obra anônima, tradicionalmente atribuída até o século XVIII. Então Moisés, anônima atribuída até o século XVIII a Moisés. Esses são os que trabalham com Cristo textual, os liberais também trabalham essa visão aí, né? Os defensores da hipótese documentária argumentam que Gênesis, assim como o restante do Pentateuco, é o resultado de vários documentos, muitas vezes conflitantes. Então não queremos mexer com isso agora, e assim sucessivamente. Quanto mais simples, melhor entenderemos, ok? Vamos lá. Quanto mais simples, melhor entenderemos. Então, o livro de Gênesis envolve 3 cenários básicos. O primeiro cenário, ele relata a antiga da história do mundo, não é? Vem desse contexto aqui. Depois o segundo cenário vai falar do crescente fértil, depois vai falar de Canaã e assim sucessivamente, tá certo? Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço.